Bom dia a todos. Estendemos o nosso cordial bom dia e estamos agradecidos por mais um dia de vida. Estamos felizes por poder dizer: Senhor, somos de Jesus. Fizemos a nossa escolha, somos de Jesus. E aqui estamos para que o Senhor transforme o nosso coração, para que o Senhor trabalhe conosco e para que o Senhor imprima em nós o caráter do nosso Jesus. Nós, neste momento, sabemos que o Senhor está aqui porque a festa é dele. Foi Deus que nos trouxe. Ninguém vem se não for trazido pelo Senhor. Ninguém vai ao Pai se não for levado por Jesus, pelo Espírito Santo, né? O Senhor Jesus é que nos leva até o Pai. É o Espírito Santo é que toca os nossos corações. Então, a festa é de Jesus, ele nos convidou. Estamos aqui porque fomos convidados por ele. Ele está conosco. Neste momento, nós vamos pedir o nosso pastor André para que dirija uma palavra de oração ao nosso Deus, autorizando o Espírito Santo a falar conosco, a gravar no nosso coração a palavra dele, né? A imprimir em nós o caráter do nosso Jesus. Pastor André, por favor. Amém, amém. Bom dia, minha irmã. Bom dia também, desculpa. Bom dia também aos nossos irmãos que estão aqui na sala de consagração. Que Deus, de forma especial, abençoe a todos nós e que Ele nos prepare para os eventos que sucederão no decorrer desses dias, no decorrer do início deste ano, e que todos nós possamos receber da parte dele aquilo que foi prometido em Joel, capítulo 2, versos 28, que é o batismo do Espírito Santo e a transformação por meio da sua atuação, certo? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Jesus, nosso Pai, pedimos a Ti, toma-nos em Tuas mãos, Pai querido. Nos ajude a estarmos mais e mais conectados com o Senhor, vivendo uma vida diferente da qual hoje nós estamos. Auxilia-nos nessa caminhada, Pai, e ajuda-nos a cada dia a vivermos em Tua presença. Por favor, nos conceda a luz e graça, e que a nossa mente esteja mais aberta, que o Espírito continue atuando mais dentro de nós, e que nós possamos perceber onde estamos errando, onde podemos acertar, e que nós possamos, ó Deus, estarmos ao lado de Ti, a cada instante, a cada momento. Por favor, que nós te pedimos, esteja conosco, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. E amém. Muito bem. Irmã Eleni, eu vou pedir só um minutinho. O celular apareceu o sinal que vai descarregar. Eu só vou conectar rapidinho um cabo USB. É o tempo aí que vocês estão em conversa ou então em oração, tá bom? Rapidinho. Muito bem. Então, nós aqui de novo. Perdoe-me ter que me ausentar rapidamente.
Mas, irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão da palavra agora com vocês, de um texto muito conhecido na Bíblia. Você sabe que o livro de João, ele foi escrito em um período em que a igreja cristã estava sendo fortemente atacada por dois movimentos dissidentes, vamos dizer assim, dentro do cristianismo. Um deles era um movimento que se chamava-se Ebionitas. Os Ebionitas acreditavam que Jesus ele era, vamos dizer assim, somente homem, 100% homem, e recebeu uma missão. Já os docentistas, eles acreditavam que Jesus, ele era uma capa de Deus e assim estava entre nós. Ou seja, movimentos distintos, ou seja, totalmente diferentes um do outro, onde um acreditava na 100% humanidade de Cristo, mas diante disso acreditava que Jesus era diferenciado, e o outro acreditava que Jesus era Deus e tinha só uma capa humana, mas ali era a manifestação toda 100% de Deus. E João escreve o livro de João, inclusive o livro de João é o livro mais, vamos dizer, o último livro a ser escrito na Bíblia. E pensávamos que era Apocalipse, só que não é Apocalipse, é o livro de João. E de repente João escreve o livro de João para defender a divindade e a humanidade de Jesus e combater essas heresias que estavam surgindo dentro da igreja cristã. E João, ao escrever vários relatos sobre Cristo, você percebe que sempre tem uma pitadinha da humanidade, sempre tem uma pitadinha da divindade, onde ele está defendendo a igreja cristã de grandes heresias surgindo no meio cristão. Um exemplo disso é quando você vê no livro de João, Nicodemos, de madrugada, procura Jesus. Já de manhã cedo, madrugada que eu digo não, meio-dia, Jesus procura a samaritana. Nicodemos rejeita a Cristo. A samaritana não aceita de prontamente. Nicodemos, ao falar com Jesus, ignora que Jesus é o Filho de Deus. A samaritana prontamente aceita que ali é o Messias. Você vê uma disparidade entre um público e o outro. João está apresentando para a gente que pessoas reconhecem a divindade de Cristo, pessoas rejeitam a divindade de Cristo. Você vê muita coisa no livro de João. É um livro, inclusive, Ellen White, ela se debruçou sobre esse livro ao ler o livro de João, porque ali fala detalhadamente a divindade e a humanidade de Cristo. É aquela situação que os teólogos falam, né? É a, vamos dizer assim, pré-lapsariano e lapsariano. Ou seja, Jesus, ele é 100% homem e, ao mesmo tempo, 100% Deus. Mas eu gostaria de ler um texto, não tem muito, não é que não tem muito, na verdade, não tem nada a ver com respeito à parte divina de Cristo e à parte humana de Cristo. Eu estou fazendo uma introdução aqui e senti a vontade de falar sobre esse assunto nessa introdução. Mas abra sua Bíblia no livro de São João, capítulo 21, certo? São João, capítulo 21. Você achou, minha irmã? Achou, meu irmão? São João, capítulo 21, é mencionado a história de Jesus e a pesca maravilhosa. É muita coisa, é muito assunto dentro dessa perícope que vai do versículo 1 até o versículo 13. Mas a gente vai ver que nesses versículos é detalhado de forma extraordinária a atenção de Cristo para com seus discípulos, bem como também a forma como ele conduz a igreja no aspecto de preparação, de fortalecimento, de envio, desde o início. E a gente percebe que Jesus ele tem uma atenção especial para a preparação e formação dos seus discípulos. Não os discípulos lá, mas hoje os discípulos aqui, eu e você. E olha o que diz aqui, ó, no verso 1, capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram encontrar no barco, entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram, ou pegaram nada.
Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: Não. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: Tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: Venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: Quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Então, esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ressuscitar entre os mortos. Eita, história bonita, hein? Muito bonita. E detalhe que essa história é mencionada na Bíblia, no livro de João, uma ênfase muito especial, pelo que João foi um dos discípulos que estava muito próximo de Jesus, inclusive por conta da sua aproximação. João teve o privilégio de ser o último discípulo a descansar no polo terra e descansar de forma excepcional. Descansou, em outras palavras, de forma natural. Mas, enfim, Deus trabalha de forma que nós não entendemos no início, mas no final sempre entendemos, né? Porque hoje entendemos como foi que João teve a sua vida devota nas mãos de Cristo, no final teve ali uma entrega 100%. Mas vamos lá. O texto fala de Jesus com seus discípulos. Querido, você sabe que os discípulos ali, uma boa parte deles, já eram pescadores, já estavam na vida na pescaria, e passou 3 anos e meio andando no ministério com Cristo, de repente voltam a serem pescadores, não tem nada a ver pescar peixes, ou você que foi costureira, aceitou a Cristo, foi trabalhar como obreira, como missionária, depois parou um período, voltou a ser costureira de novo. O importante é que você tenha um ofício, mas o seu trabalho mesmo, o seu negócio mesmo é ganhar almas. Não importa se você é pedreiro, advogada, se como chama, cuidadora de criança, se é arquiteta, se é zeladora, se é juíza, não importa. O que importa é que o seu negócio é ganhar almas para o reino de Deus. De repente acontece que esses discípulos, eles eram pescadores, alguns deles tinham uma empresa, de repente abandonam a empresa, abandonam a pesca, vai para servir a Cristo, tem a vida lá deles lá transformada, vem tantas coisas, tantos milagres. Jesus morre na cruz, uma frustração para eles, decepção. De repente eles voltam de novo para a vida que eles estavam antes, pescadores de peixe. Mas o detalhe é que chama a atenção alguns pontos da história que foi lida. Pedro, ele era uma pessoa influente, uma pessoa de persuasão, e ele chegou a pensar, falar, expressar, dizer assim: gente, eu vou pescar. Detalhe que ele não chamou ninguém. O texto deixa bem claro que ele não chamou assim: gente, vamos pescar hoje, vamos matar nossa saudade. Ele simplesmente disse: eu vou pescar. Observe como é peso, como é responsabilidade para nós, tanto nós que somos líderes, como também para nós que somos influentes no meio de pessoas. Uma palavra que nós venhamos a dizer influencia muito o comportamento das pessoas. Tem gente que nos admira de ver de longe, tem gente que nos admira de perto, e essas pessoas acabam sendo influenciadas por conta das nossas ações. E as nossas ações têm peso influenciador na vida de pessoas que estão ao nosso redor, sejam pai, mãe, filho, esposa, seja quem for, nós temos influência. Um detalhe, um conselho: nós devemos tomar cuidado com as decisões que tomamos, das ações que praticamos, daquilo que está ao nosso redor, porque nós somos influenciáveis, irmãos. Ou melhor, influenciadores. Essa é a palavra certa. Nós somos influenciadores. Por isso, nós devemos tomar cuidado com aquilo que nós falamos para as pessoas ou daquilo que elas veem em nós,
para que nós não venhamos levar essas pessoas para um caminho que não seja aquele da qual Cristo Jesus deseja que nós a levemos. Então, nossas ações devem ser medidas por aquilo que nós queremos fazer e por aquilo que está na palavra. Então, devemos tomar muito cuidado. Um outro ponto, outro aspecto importante, é que esses discípulos entraram no barco e todos eles estavam juntos. E não é mencionado que eles estavam conversando, mas eu acredito que vocês devem pensar agora, como eu pensei, que eles estavam ali conversando. Imagine, aqui no grupo agora tem cerca de 22 pessoas conectadas. Imagine 22 pessoas que não se veem há tantos anos, e de repente agora todas vocês, ou todos vocês, se encontram em um determinado lugar, em determinada cidade. Vamos imaginar aqui, conjecturar, vocês vão se encontrar no shopping Sul, o shopping Via Norte, aqui, ou Via Sul, aqui em Fortaleza, lá em Fortaleza. De repente vocês se encontram, amizade, e vocês sentam ao redor de uma mesa, e essa mesa vocês vão comer. E de repente acontece que vocês, ao sentarem, vão comer, o que vocês vão conversar? Se vocês tinham aquele momento de interação, de diálogo no passado, ações, coisas que vocês praticaram juntas, imagine, vocês são amigas desde a infância, e essa infância vocês tiveram o privilégio de ver, vou dar um exemplo aqui, a irmã Irani, cheia de saúde, cheia de vida, subindo na árvore, tirando ali uma carambola, tirando ali uma laranja, e as meninas, Irani, tira aquela da esquerda, de repente Irani tira da esquerda, tira da direita, e joga a laranja. Pega aí, meu povo, vamos comer laranja, vamos chupar laranja. De repente, Irani, cheio de saúde, acontece algum fato hilário, ficou gravado na memória de vocês, e de repente agora vocês sentam, começam a conversar sobre assuntos relacionados a Irani subir numa árvore para tirar a laranja para o pessoal chupar. Então, são coisas que a gente conversa no nosso cotidiano que, quando se rompe devido à distância, quando se encontram, vocês agora querem conversar. Agora imagine esses discípulos, 3 anos e meio, e eles andaram com Jesus, subiram no barco. Pense aí, Pedro contando as histórias. Gente, é algo fantástico. Pedro contando. Imagine aquele dia em que apareceu o leproso, e esse leproso, Jesus tocou a mão. Gente, eu fiquei arrepiado. Imagine Pedro contando a história. Eu fiquei arrepiado por causa da personalidade. Imagine Pedro contando uma história. E quando ele conta, todos riem, todos se alegram, todos de repente chega ao momento de, vamos dizer assim, de ficarem mais animados. E João dizendo, nossa, eu nunca vou me esquecer, Jesus, ele fez algo hilário, é muito diferente comigo, eu estava dormindo, Jesus se levantou, Jesus veio até mim, pegou o lençol, colocou sobre mim e pôs a mão sobre minha cabeça e me abençoou. Gente, foi muito bom, Jesus é muito bom. De repente o outro conta a história, eu estava lá, eu fui pressionado pelos escribas, para pegar os escribas, não fui pressionado pelos coletores de impostos, para poder pagar uma moeda. Eu fui conversar com Jesus, era altas horas da noite. Quando eu entro no aposento onde Jesus está, Jesus já me pergunta de algo que ele já sabe. E de repente eu vou lá, Jesus manda jogar um anzol na água, eu pego um peixe grande. Quando eu meto o dedo na boca do peixe, que tiro uma moeda grande, eu pago o meu imposto, pago o imposto de Jesus. Jesus não queria nenhum problema com a sociedade, Jesus queria pregar o evangelho. Imagina só essas histórias sendo contadas, detalhe por detalhe, cada um mencionando as histórias e os discípulos se alegrando em tudo aquilo que estava para acontecer na sua vida. Gente, é algo tremendo quando nós falamos, quando nos reunimos para falar da pessoa maravilhosa de Jesus. A gente não para de ter assunto. É muito melhor nós detalharmos as coisas maravilhosas que Cristo fez e continua fazendo em nossa vida, do que muitas vezes nós falarmos de nós, falarmos de nossas ações, de nossas coisas, nossas obras, ou das obras de alguém, ou até mesmo falar coisas que estão relacionadas à vida de pecado de alguém. É muito melhor falar de Jesus. E eu posso pensar eles falando sobre Jesus dentro do barco. E de repente acontece que um deles fala, gente, mas o pior momento foi quando Jesus subiu na cruz. Aí agora é silêncio. Quando eles falam sobre a morte de Jesus. Eu não sei qual a tipo de conversa que você gosta de falar quando está no meio de seus amigos. Imagine só, tem pessoas que, quando vai conversar com seus amigos, hoje é natural, gente, natural.
vai falar sobre jogo, alguns falam sobre novela, os homens gostam de falar sobre carro, trocar de carro, é carro branco, carro preto, carro vermelho, carro 2023, é carro. Outros querem falar sobre as viagens que fizeram para o exterior, mas dificilmente falam sobre a pessoa maravilhosa que é Jesus. Agora, um detalhe importante, quando eles vão falar sobre Cristo, os olhos enchem de lágrimas. Eu posso pensar que eles conversaram mais sobre Cristo do que tentaram pegar peixes durante aquela noite. E uma noite que veio, gente, veio, vamos dizer assim, envolto sobre eles. Ao mesmo tempo, a noite, ela impedia dos discípulos, vamos dizer assim, compreender o que estava acontecendo no pano de fundo da vida deles. Eu posso pensar aqui que enquanto que eles estavam no meio da noite tentando pegar peixe, conversando e tudo mais, eles não perceberam que alguém, um vigilante, estava ali atento, olhando para eles. A serva do Senhor, Ellen White, deixa bem claro que Jesus se colocou como um vigilante ali do lado daquela embarcação. Mesmo na praia, os seus olhos atentos estavam diante dos seus filhos. Louvado seja Deus. Porque enquanto nós estamos no conflito da vida, na escuridão da vida, Jesus está do nosso lado. Ele nunca nos aparta. Enquanto que tudo está envolto em trevas, na escuridão da noite, Jesus está conosco e ele está pronto a poder intervir na minha vida e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando isso acontece, quando essas ações estão acontecendo, os discípulos agora passam a noite toda, não pegam nenhum peixe, nada. Mas eles não estão frustrados, porque eles estiveram na companhia dos amigos, mas eles queriam ter pego o peixe. A serva do Senhor disse que eles estavam passando necessidade, já estavam sem roupas, a família deles já estavam precisando de alimento. E eles foram pescar também pelas necessidades. E, de repente, acontece que, quando eles chegam à praia, Jesus se posiciona não como o salvador do mundo, mas ele se posiciona como um pedinte. Jesus se coloca como aquelas pessoas que, quando os pescadores chegam à praia, eles selecionam os peixes maiores para vender e os peixes bem menores eles davam para as pessoas. E Jesus se posiciona como pedinte. E, ao se posicionar como pedinte, ele pergunta: vocês pegaram alguma coisa? Tem alguma coisa para comer? E a resposta foi unânime: não, não tem nada. Mas, diante de um pedido de Cristo, diante de uma ordem de Cristo, os discípulos não tiveram como rejeitar o pedido, muito menos, de os discípulos chegarem a não fazer aquilo que estava para acontecer, um milagre. E, de repente, eles pensam, olham um para o outro. O que foi que eles falaram? Não sei, só sei que eles lançaram a rede. E, ao lançar a rede, vem a grande quantidade de peixes. E um detalhe muito importante é que a distância entre Cristo e o barco, a Bíblia deixa claro que foi 90 metros. Gente, em 90 metros, é impossível você não reconhecer uma pessoa que você andou 3 anos, 2 anos, um ano, e você conhece as características físicas de uma pessoa, você conhece a personalidade da pessoa, e você tem como descrever detalhadamente 90 metros quem é uma pessoa. E eles não enxergaram que era Cristo, que Jesus estava ali na praia. Sabe o que isso quer me dizer? Quando nós estamos, irmãos, envoltos em problemas, em circunstâncias desvantajosas para nós muitas das vezes não reconhecemos que Jesus está bem perto da gente, a simplesmente como um vigilante, a olhar para nós e dizer: filho, o caminho é por esse, a solução do problema está por aqui, faça isso, filho, e você vai ver que um milagre vai acontecer. Eles não conseguiram enxergar, mas o nosso Senhor estava ali a falar com eles. Tenta mais uma vez do lado direito do barco. Ellen White diz que o barco dos discípulos estava de forma que estava no horizontal, ali no mar. Do lado direito estava Jesus e do lado esquerdo estava o grande mar. E ela faz uma aplicação dizendo que do lado direito nós devemos nos lançar sempre a fazer o serviço, sempre a trabalhar, sempre a construir, a fazer qualquer obra do lado de Cristo, onde Cristo está, para que depois nos lancemos no grande mar da vida para fazer grandes obras para Ele, mas primeiro perto dele, para com ele e com ele. E, querido irmão, ao eles lançarem a rede, eles perceberam que ali estava um milagre. E quando eles relembram a história da
forma como eles foram chamados, eles olham para trás e lembram que Jesus fez esse mesmo milagre em suas vidas. Eu gosto muito de uma frase de Ellen White, uma frase fantástica que eu não esqueço. E ela diz assim, ó, não devemos temer ao futuro, a menos que nos esqueçamos da forma como Deus nos conduziu lá no passado. Se nós esquecermos dos grandes milagres, dos pequenos milagres que Cristo fez em nossa vida e no passado, na Bíblia, nós temeremos ao futuro e diante das grandes crises que estão para vir para a história desse mundo, poderemos até nos esquecer que Deus está no controle de nós. Querida irmã, querido irmão, deixa eu dizer algo para você. Jesus olhou para aqueles discípulos, viu neles algo que eu e você nunca jamais veríamos. Ele vê em você algo que ninguém consegue enxergar, aquilo que você é, o potencial que você tem para a salvação de pessoas. Você e eu temos em Cristo um olhar penetrante que ele vê o que nós não, nem nós sabemos. Ele vê em nós, vê em você, aquilo que ninguém consegue enxergar. Tu és uma pepita dourada, uma pedra preciosa que Jesus está lapidando para brilhar no tempo certo, irmão. Nós somos carvão que estamos sendo lapidados e dentro do carvão tem uma pedra preciosa que só Jesus poderá usar. E esses discípulos, agora diante do cenário que está na vida deles, olha o que acontece. Esses discípulos olham para si, olham para a praia, Pedro se joga na praia para poder encontrar Cristo. Mas antes, há uma pergunta que Jesus faz. Vocês pegaram uma coisa? Não, não peguei nada. Pois então, tente do outro lado, tente jogando a rede do lado direito do barco. Mas como tentar, se já tentamos a noite toda? Como tentar, se durante toda uma vida eu já tentei? Como tentar, se no casamento eu já tentei me reconciliar 5, 3, 4 vezes? Como tentar, se eu já fiz várias tentativas nesse sentido para poder ajudar, para poder construir, para poder contribuir, para poder comprar, para poder conseguir? Eu sempre tentei, nunca deu certo. De repente, Jesus olha para seus discípulos e ele não quer saber quantas vezes você já tentou. Ele só quer que você tente de novo, mas agora da forma dele. Veja, eu não sei o que hoje, nesta manhã, você já tentou na vida, você já fez e refez e não deu certo. Recentemente, nós batizamos uma pessoa que ela já foi batizada 5 vezes. 5. E eu cheguei a perguntar para essa pessoa se todas as vezes que esta retornou por os braços de Cristo, saiu pelo mesmo pecado. Há pessoas que estão dentro da igreja que lutam todos os dias com as suas naturezas pecaminosas. Tem pessoas que estão dentro da igreja lutando com vários problemas, e os problemas sempre os mesmos. Eu, particularmente, fico me vendo, Senhor, eu tenho 3 lutas todos os dias para vencer. 3 lutas todos os dias. É a luta da vida, irmãos. É o espinho na carne. E todos os dias Jesus me convida, filho, comece o dia comigo. Filho, vá andar comigo. Todos os dias nós precisamos estar ligados unicamente a Ele, porque Ele é quem tem cuidado de nós. E eu digo para você, irmãos, eu digo para vocês, em nome de Jesus, você já tentou várias vezes na sua vida alcançar algo com Deus e para com Deus? E quem sabe você tentou e é da forma que você achou que era o correto, da forma que você achou que era o mais louvável, não deu certo. Diante dessa manhã, que você está tentando, quem sabe, vencer em algum projeto ou algo para você pessoal, em nome de Jesus, vou te fazer um apelo. Ouçamos a voz de Deus no meio da escuridão. Ouçamos a voz de Deus no meio das trevas, para que nas trevas se dissipe, porque toda noite veio um amanhecer, e nós precisamos ter nossos olhos abertos para Jesus conduzindo, Jesus nos orientando, nos direcionando. E eu creio que Jesus Cristo, ele tem como nos orientar e nos direcionar para que nós venhamos fazer o melhor, mas o melhor em prol da salvação dos seus filhos. Pense aí,
Outras vezes você já deve ter tentado em alguma situação da sua vida e não deu certo até agora. E nessa manhã, Jesus está dizendo, tenta mais uma vez. Tenta só mais uma vez. E você vai ver os milagres que está para acontecer em tua vida. Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nessa manhã, a palavra do Senhor nos diz que nós podemos tentar tranquilos. Podemos fazer mais uma vez tranquilos. Podemos fazer de forma agora que vai dar certo. Porque nós estamos sendo conduzidos pelas mãos de Deus. E Ele pode fazer o melhor. Pode fazer o melhor conosco e para nós. Diante do que... E diante das coisas que Ele tem poder para fazer. Eu louvo a Deus. Eu louvo ao nome do Senhor Deus. Porque esse Deus que você conhece, esse Deus que eu conheço, Ele está no controle da nossa vida. E Ele sabe e pode fazer o melhor para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse Deus que você conhece está falando para você, nesta manhã. Não pare no meio da caminhada. Tente mais uma vez. Só que dessa vez, do meu jeito. E você vai ver os milagres tremendos, extraordinários, que serão feitos na tua vida e na vida daqueles que estão ao redor de você. Quantos de vocês, ou quantas de vocês, querem tentar na vida cristã, querem tentar na vida pessoal, querem tentar na vida profissional, mais uma vez? Quem sabe, desta vez, para nunca mais tentar de novo, porque dessa vez vai dar certo. E após dar certo, Jesus vai mostrar para mim e para você quão grande está a capacidade de milagres extraordinários que Ele vai fazer em nossa vida. Louvado seja Deus. Você quer tentar mais uma vez? Quer? Se quer, em nome de Jesus, fecha teus olhos, que agora nós iremos orar, porque dessa vez, como diz o cearense aqui, vai dar certo. Hashtag vai dar certo. Vamos orar em nome de Jesus? Oremos então. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos, Deus, porque dessa vez vai dar certo. E não somente vai dar certo de forma que todo mundo fala, mas o vai dar certo porque o Senhor está à frente. E louvado seja o teu nome, porque o Senhor estará diante de nós. E como adiante de nós, o Senhor está preparando o caminho. E esteja não somente preparando o caminho da nossa vida, da nossa fé, do sucesso da nossa caminhada cristã, mas preparando o caminho para a nossa salvação. Por favor, abençoe todos os teus filhos deste grupo e que todos nós possamos, nas tuas mãos, vivermos uma vida de santidade, em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Que Deus abençoe. Um forte abraço para vocês e que Deus dê um bom dia. Amém, amém. Deus seja louvado. Vai dar certo, não pela maneira que o povo está dizendo. Gostei muito, pastor, mas vai dar certo porque Deus está à frente. E quando Ele está à frente, tudo realmente dá certo, né, pastor? Deus seja louvado. Agradecemos a Deus pela mensagem que Ele enviou para nós nesta manhã. E alguém gostaria de fazer as considerações? O que eu tenho percebido é que nessa semana de oração, as nossas considerações têm sido feitas diferente, né? Nós temos feito com Cristo no momento que o Senhor no momento, pastor, em que o Senhor coloca para a gente, esse momento que o Senhor dá para a gente orar, né? E então eu acredito que as considerações dessa semana de oração nós temos feito diretamente com o nosso Senhor, né? Deus seja louvado. Uma programação diferente para cada um de nós. Pastor, o senhor poderia colocar o hino final? Posso sim. Posso sim. Antes eu quero falar, irmã Irani. Seja bem-vinda, minha princesa. Eu não tinha visto a sua mãozinha. Seja bem-vinda. Louvado seja Deus. Gratidão ao Senhor por essa manhã de domingo, pela vida do pastor André e pelos cuidados do Senhor para conosco. Eu estava aqui, né, fiquei refletindo várias falas dele, mas
Eu gostei muito quando ele falou do texto de Ellen White, né? E nós não temos que sofrer, a menos que esqueçamos dos milagres que nos foram feitos no passado. Eu não me considero tão velha, mas já passei dos 40. E eu louvo a Deus por isso. E, em muitos momentos, na caminhada cristã, eu desacreditei de muitas coisas. Sabe quando a gente acredita, mas não acredita? Acredita pela metade? E eu tenho aprendido muito nos últimos dias. Deus tem colocado no meu coração algo muito precioso. Quando Cristo está no controle, vai acontecer. Vai acontecer. E eu louvo a Deus por isso. Não vai acontecer do jeito, talvez do jeito que eu quero, na hora que eu quero, mas vai acontecer do jeito que eu preciso. E eu preciso acreditar nisso, porque Deus é quem sabe o que é melhor. E no verso 4, quando João escreve assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. O pastor fez um comentário muito interessante. Às vezes nós estamos tão atribulados que não reconhecemos que Cristo está aqui do nosso lado, que Ele está conosco, que Ele está controlando. E a gente não deixa, a gente não permite. A gente toma o curso da situação e fazemos a tal da justiça própria. E acabamos com tudo. Estragamos tudo. Precisamos entender que a cada madrugada, quando nós acordamos e viemos aqui buscar ao Senhor, em espírito e em verdade, nós temos que entregar verdadeiramente o curso da nossa vida diária para Ele, deixar Ele comandar. Entender que Ele está aqui para dizer para nós: este é o caminho, andai por ele. Segue aqui, filha, vai por aqui, faz isso, fala aquilo, não fala isso. Se você falar isso, você vai estragar. E é assim que acontece conosco. Precisamos atentar mais à voz de Cristo, atentar mais aos detalhes e deixar que Ele comande literalmente a nossa vida. Deus abençoe, pastor, que continuemos essa semana até o final, com a graça de Jesus, continuemos aprendendo e Deus abençoe sua família, sua casa, sua vida, seu ministério e que a nossa vida também, como sou sempre oro, seja abençoada pelo Senhor. Cada um que se encontra aqui, cada família aqui representada, possa ter as bênçãos que esses discípulos tiveram naquela madrugada. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. A Cida também está com a mão levantada. Seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, irmãos. Como sempre, Deus dando para a gente, né? Confirmando aquilo que Ele tem falado aos nossos corações. Não posso cansar de agradecer, né? Por essas madrugadas que nós levantamos, pelas mensagens que Ele envia para a gente. Uma coisa que a nossa irmã falou aí, que o pastor também disse, Deus sempre, assim, na minha vida, Ele tem confirmado aquilo que Ele tem tido por mim. A mensagem hoje do pastor, como a irmã disse aí, né? Eu fui acompanhando cada ponto,
E essa parte que ele falou aí, tente outra vez, mais uma vez que vai dar certo. Ontem nós recebemos aqui o novo pastor da nossa igreja e ele falou justamente sobre isso, né? É um ponto que ele falou, quantas vezes o ano está iniciando e nós falamos, né? Vou fazer um ano bíblico. Quando chega ali na certa parte, eu falo por mim, chega ali na genealogia, né? Aí a gente para. E hoje de manhã, mais uma vez, Deus usou aí o pastor, né? Confirmando aquilo que o irmão dele, né, que nós recebemos aqui hoje, que é o pastor também, que nós recebemos, falou no culto de ontem. Então, sou muito grata a Deus. E outra coisa também, quando nós lembramos realmente daquilo que Deus fez por nós no passado, isso nos dá uma força da gente continuar olhando para frente. É uma coisa realmente certa, porque quando a gente olha o que nós éramos lá atrás e o que Deus fez, aquilo ali impulsiona a gente a ir para frente. Então, eu sou muito grata a Deus, muito obrigado, pastor. Primeiramente, né, obrigado, Espírito Santo, por ter enviado ele aí para dar essa mensagem para nós. Né? Que Deus continue nos abençoando e que nós possamos a cada dia estar sempre agradecendo a Deus pelos milagres que Ele fez na nossa vida. Amém? Essa é a minha consideração. Muito obrigada e que todos tenham um ótimo domingo. Amém, amém. Deus seja louvado. Heloísa, minha querida, você também levantou a mãozinha? Seja bem-vinda. Sim, bom dia, queridos. Então, gente, lendo aqui no texto, no Desejado de Todas as Nações, página 466, quando o pastor falou assim, com Cristo tudo vai dar certo. E é incrível como Cristo conhece o nosso coração. E ele sabe o que precisa de ser feito em nós para que nós possamos ser corrigidos das nossas falhas, das nossas faltas. Por quê? Porque o Senhor, ele olha para cada um de nós e ele vê que após aquela correção, em quem nós vamos nos transformar, né? E quando o pastor falou assim, com Cristo tudo vai dar certo, eu lembrei aqui, né, dessa parte do texto, aonde fala que Cristo tinha uma outra lição para dar a Pedro, naquele momento ali, né, quando ele mandou lançar ali a rede, e depois seguindo a história ali no capítulo de João 21, e no Desejado de Todas as Nações vem falando de uma história que com Cristo deu certo. Aqui fala o seguinte, Cristo tinha outra lição para dar a Pedro. Pedro havia negado o seu Senhor em um vergonhoso contraste com suas prévias declarações de lealdade. Ele desonrou a Cristo e os discípulos achavam que ele não podia retornar à sua antiga posição entre eles. O próprio Pedro sentia que havia faltado ao seu chamado para ser um discípulo. Agora, devia apresentar evidências de seu arrependimento diante de todos. Sem isso, seu pecado poderia destruir sua influência como ministro de Cristo. O Salvador deu-lhe a oportunidade para reaver a confiança dos demais e, tanto quanto possível, remover o descrédito que trouxera ao Evangelho. Aqui está uma lição para todos os seguidores de Cristo. Os pecados secretos devem ser confessados em segredo a Deus, mas os pecados cometidos em aberto requerem confissão aberta. O pecado do discípulo permitiu o triunfo de Satanás e o tropeço dos seguidores de Jesus. O discípulo deve eliminar o descrédito, dando provas de seu arrependimento. Enquanto Cristo e os discípulos comiam, o Salvador disse para Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Referindo-se aos demais discípulos. Sim, Senhor, ele disse, tu sabes que te amo.
Jesus disse a ele: cuide dos meus cordeiros. Pedro não fez nenhuma afirmação veemente do que o seu amor era maior do que o dos outros. Novamente, o Salvador provou Pedro: Simão, filho de João, você realmente me ama? A segunda resposta foi como a primeira, sem qualquer declaração exagerada. Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse a ele: pastoreia minhas ovelhas. Uma vez mais, o Salvador fez probante pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Sabia que o seu Salvador tinha razão de desconfiar dele. Com o coração dolorido, ele respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Outra vez Jesus disse a ele: cuide das minhas ovelhas. Por 3 vezes Pedro havia negado abertamente ao seu Senhor. E por 3 vezes Jesus fez com aquela aguda pergunta penetrasse como flecha em seu coração ferido. Diante dos discípulos ali reunidos, Jesus revelou a profundidade do arrependimento de Pedro e mostrou o quanto se achava completamente humilhado. O discípulo, outrora tão cheio de si, pouco antes da queda de Pedro, Jesus tinha dito a ele: eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Podia-se ver claramente a transformação de Pedro. Por causa de sua humilhação e arrependimento, ele estava mais bem preparado do que antes para atuar como um pastor de rebanho. Eu achei esse texto, gente, maravilhoso, né? Porque quando o pastor disse ali, com Cristo nós seremos vencedores, com Cristo tudo vai dar certo. Pedro, ele precisava, né, que Cristo o interrogasse por 3 vezes: tu me amas? Porque ele o havia negado por 3 vezes. Por isso Cristo perguntou a ele 3 vezes se ele o amava, né? Porque antes dele negar, ele disse a Jesus que jamais o negaria. E quando veio a adversidade, né, ele o negou por 3 vezes. E aquilo trouxe para aquele discípulo um descrédito dos seus companheiros, trouxe um descrédito do próprio Pedro, se ele deveria seguir ou não a sua missão. Mas Cristo conhecia o potencial de Pedro e Cristo sabia quem seria Pedro depois do arrependimento. Por isso, Cristo perguntou a ele por 3 vezes, né? Tu me amas? E depois que, na terceira vez que Cristo viu o arrependimento profundo, Cristo, então, disse: agora você está pronto, né? Para fazer o trabalho que ele tinha preparado ali para, não só para Pedro, mas para todos os discípulos. Isso que é incrível em Jesus. Ele vê quem somos nós, ele vê o nosso potencial e ele sabe em quem vamos nos transformar após uma adversidade e o que nós vamos fazer para ele. Por isso que com Cristo nada pode dar errado. Quando nós nos submetemos ao nosso Salvador e deixamos ele nos corrigir, a vitória, sim, certamente, ela é certeira, né? E é por isso que hoje foi tão incrível a gente entender que com Cristo nós não perdemos nós não vamos perder, nós caímos, mas seremos vitoriosos. Cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então, nós temos que sempre, 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 depois de cairmos, corremos para Jesus Cristo, porque assim como Pedro estava desacreditado, Pedro estava né, envergonhado diante das pessoas, diante dos próprios discípulos, se ele poderia ser um discípulo ou não, né? Jesus interviu e no final tudo deu certo. Como é bom saber que quando o nosso Cristo, o nosso Salvador, ele vem e coloca o dedo na nossa ferida, no nosso pecado, ele cura, ele restaura e ele nos dá força para prosseguir.
Esse é o nosso Deus que nos ama e que não desiste de nós. Esse Jesus é simplesmente incrível. Que Deus nos abençoe. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Meus queridos, a mensagem que o pastor leu para nós, que Jesus trouxe para nós nesta manhã, está em João, capítulo 21. E eu quero convidar os irmãos para, durante o dia, nós estudarmos esta mensagem para que fique gravado, né, nos nossos corações, meditarmos nessa mensagem e para que nós possamos tirar as lições que ele deseja que nós tiremos. E o capítulo do desejado de todas as nações, que o pastor falou, é o capítulo 85. Mais uma vez, a beira-mar, capítulo 85 do Desejado de Todas as Nações. Nós podemos ler novamente, devemos, né, e meditarmos, ler o capítulo e meditarmos na mensagem que Deus trouxe para nós nesta manhã. Não havendo mais ninguém, pastor, o senhor pode colocar o hino final para nós? Sim. Antes, porém, podemos fazer mais uma oração, pastor? Pode sim, vamos orar. Alguma irmã vai fazer a oração? Alguém gostaria de fazer a oração final? Sim. Ok. Então, tudo bem. Pode fazer a oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, muito obrigada, Paizinho. Muito obrigada por esse maná enviado diretamente do céu para nós nesta manhã gloriosa. Hoje é o primeiro dia da semana, Senhor. Estamos vivenciando a parte clara já desse dia. Quantos milagres o Senhor tem feito, Pai? Desde a eternidade até os nossos dias. Nós te louvamos, nós te agradecemos por esse milagre, Pai. De uma maneira especial, te agradecemos pelo milagre da vida, por acordar em perfeita condição de te adorar. Porque para o Senhor, Pai, a perfeição é o Senhor. Somos imperfeitos, é verdade. Mas nós viemos te adorar da forma como estamos. E aqui, cada um, em lugar diferente na sua casa, seja onde estiver agora, Paizinho. Mas estamos conectados, estamos próximos, porque o Senhor é a fibra que nos liga. Obrigada, Pai querido. Obrigada pela unidade que o Senhor tem nos dado. Há muitas pessoas aqui que talvez não vamos conseguir conhecer, não vamos conseguir abraçar aqui nesse mundo de pecado. Mas nós cremos que da mesma forma como o Senhor olhou para Pedro e o salvou, o Senhor também vai salvar cada um de nós que aqui se encontra nesta manhã. Eu creio nas tuas promessas, Pai. E certamente na manhã da ressurreição abraçaremos todos para a tua honra e tua glória, Pai querido. Eu te louvo e te bendigo pela vida mais uma vez do pastor André. Que o Senhor continue abençoando o seu ministério, que o Senhor continue derramando o seu óleo de unção sobre a cabeça dele, Pai, e que ele seja cada dia mais inspirado a falar do amor do Senhor por onde ele for, seja de forma virtual ou presencial, que o Senhor esteja com ele, Pai. Quero fazer um pedido especial pela vida da nossa amiga irmã Irani, que cada dia, Pai, está de prontidão a abrir esta igreja, a colocar esta igreja para funcionar. Tem se tornado uma diaconisa do Senhor neste espaço. Obrigada, Pai querido. Obrigada pela vida dela, pela sua família, pelo Leônidas, pelo Juninho. Senhor, em tuas mãos eu entrego a tua família. Ser com cada uma aqui, Pai.
Em nome da família da irmã Irani, eu entrego cada família aqui representada em tuas mãos, em teu altar. Amém, Senhor. Amém. Um bom dia a todos.
E até amanhã, se Deus quiser. Pastor André, que o Senhor te abençoe, abençoe sua família, abençoe sua casa, que o Senhor abençoe cada família aqui representada. Amém. Cada Que família. Deus seja louvado. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém, pastor. Glória.